Até quando o talento teria de pedir licença à cor da pele para entrar? Amara Lopes sentia essa pergunta ecoar nas paredes espelhadas dos elevadores da Digitalis Lisbon todas as manhãs, uma melodia silenciosa por baixo do burburinho eficiente do Parque das Nações. Lisboa, com o seu tejo prateado a espreitar por entre os arranha-céus de vidro e aço, prometia modernidade, um futuro onde o mérito seria a única moeda. Mas para Amara, aos 26 anos, essa promessa muitas vezes parecia tão distante quanto os descobrimentos glorificados nos livros de história, uma narrativa que convenientemente esquecia de mencionar quem ficava nos porões dos navios. O seu cabelo afro, hoje artisticamente entrançado e adornado com discretas contas de madeira, era uma coroa que ela usava com uma mistura de orgulho e desafio. Os seus olhos castanhos, geralmente vivos e perspicazes, carregavam hoje uma sombra de cansaço que nem o café forte da copa conseguia dissipar. A Digitalis Lisbon, uma das agências de marketing digital mais cobiçadas da capital, era um campo de batalha onde as armas eram ideias e os troféus, campanhas de sucesso. Amara era uma guerreira nata, a sua mente um arsenal de criatividade, mas as suas munições pareciam por vezes invisíveis. No 15º andar, o open space fervilhava. Teclados repinicavam, conversas sobre engagement e KPIs flutuavam no ar-condicionado. Amara sentou-se à sua secretária, um pequeno oásis de personalidade num mar de minimalismo corporativo. Um pequeno vaso com uma planta suculenta teimosa, uma fotografia dos pais, sorridentes e orgulhosos no dia da sua licenciatura, e um discreto padrão de capulana a revestir o seu caderno de notas. Ligou o computador, o ecrã a iluminar o seu rosto concentrado. Havia a reunião de estratégia para a campanha da Lusotec, um cliente novo e ambicioso. Amara passara a noite anterior a polir a sua proposta, uma abordagem que ela acreditava ser genuinamente disruptiva. Do outro lado da sala, perto da janela com a vista panorâmica para a Ponte Vasco da Gama, estava Gonçalo Vasconcelos. Com os seus 35 anos, cabelo impecavelmente penteado, fato cinzento de corte perfeito e o ar de quem nasceu com um contrato de sucesso assinado, Gonçalo era a personificação do privilégio. Ele também cobiçava a liderança da campanha da Lusotec, mas mais importante, a recém-anunciada vaga para diretor de criação. Amara era a sua principal, se não única, rival séria em termos de talento puro, embora ele jamais o admitisse, nem para si mesmo. Para Gonçalo, Amara era uma anomalia, uma peça que não se encaixava no puzzle da sua meritocracia autoproclamada, onde o mérito, curiosamente, parecia sempre ter a sua cor de pele e o seu código postal. A reunião começou pontualmente às 10. A sala, envidraçada e com uma longa mesa de madeira escura, estava quase cheia. O CEO, Dr. Nogueira, presidia ladeado por outros diretores, todos homens, todos brancos. Amara apresentou a sua ideia com clareza e paixão, os seus argumentos sustentados por dados e uma compreensão intuitiva do mercado. Sentiu os olhares sobre si, alguns curiosos, outros impenetráveis. Quando terminou, houve um breve silêncio. Interessante, Amara, disse o Dr. Nogueira, com um aceno de cabeça. Uma perspectiva diferente. Antes que Amara pudesse agradecer ou aprofundar, Gonçalo tomou a palavra, a sua voz suave e confiante. Com certeza uma base interessante, mas talvez um pouco nichada. Para um cliente como a Lusotec, precisamos de algo com um alcance mais universal, mais mainstream. Ele sorriu, o tipo de sorriso que não chegava aos seus olhos azuis e frios. E então, com uma habilidade que Amara já conhecia demasiado bem, começou a apresentar a sua visão, que espantosamente incorporava vários elementos-chave da proposta de Amara, mas diluídos, reembalados com o seu verniz de sofisticação eurocêntrica. Amara sentiu o sangue a ferver-lhe nas veias, mas manteve a compostura. Gonçalo, essa abordagem parece partilhar vários pontos com a que acabei de apresentar, especialmente no que toca à estratégia de conteúdo viral e ao uso de micro-influenciadores, disse ela, a voz firme mas respeitosa. Gonçalo olhou-a com uma surpresa estudada. A sério, Amara, que coincidência curiosa. Devo ter captado telepaticamente a tua genialidade. Riu-se, e alguns na sala acompanharam-no, constrangidos. Mas, como dizia, a minha abordagem foca-se mais na robustez da mensagem central. O Dr. Nogueira anuiu. Gosto dessa robustez, Gonçalo. Parece-me mais alinhado com a imagem que a Lusotec quer projetar. A reunião prosseguiu com a proposta de Gonçalo, agora adornada com os louros da originalidade, a ganhar tração. Amara sentou-se, engolindo a frustração. Era como gritar num aquário. Viam-lhe a boca a mexer-se, mas o som não chegava.
Mais tarde, junto à máquina de café, Sofia Almeida, a sua colega do departamento de design e a sua única amiga verdadeira na agência, aproximou-se. Sofia era uma alfacinha de gema, cabelo ruivo flamejante e um coração do tamanho do mundo, mas por vezes com uma ingenuidade desconcertante sobre as batalhas que Amara travava. Aquilo na reunião foi inacreditável, Amara, exclamou Sofia, baixando a voz. Ele roubou-te as ideias à descarada. Amara deu um sorriso cansado. Bem-vinda ao meu mundo, Sofia. Chama-se apropriação colonial versão corporate. Mas tu tens de dizer alguma coisa ao Dr. Nogueira. E dizer o quê? Que o menino de ouro da agência, com o apelido Vasconcelos, me roubou. Quem achas que ele ouviria? Amara suspirou, mexendo o seu café. Não é a primeira vez, nem será a última. Só tenho de trabalhar mais, ser mais esperta. Não é justo, murmurou Sofia, a sua testa franzida em genuína indignação. Poucas coisas o são, respondeu Amara, um brilho de aço nos olhos. Mas isso não significa que vamos deixar de lutar. Nos dias que se seguiram, Amara mergulhou no trabalho com uma ferocidade renovada. Conseguiu um pequeno projeto individual para uma startup de tecnologia verde e transformou-o num sucesso inesperado, ganhando elogios do cliente e um aceno de aprovação do Sr. Valério Antunes, um dos diretores mais antigos, um homem de poucas palavras, olhar observador e fama de incorruptível. O Sr. Antunes chamou ao seu gabinete, um espaço austero com livros de gestão a forrar as paredes. Bom trabalho com a Greenleaf, Amara, disse ele a voz grave. Mostrou iniciativa. Obrigada, Sr. Diretor. Ele observou-a por um momento. Nesta selva, minha menina, disse ele, finalmente, às vezes é preciso mais do que talento. É preciso saber jogar, e mais importante, saber quem realmente está a jogar consigo ou contra si. Um conselho enigmático que Amara guardou, ponderando o seu significado. Gonçalo, por seu lado, não parecia afetado pelo pequeno triunfo de Amara. Continuava a sua campanha subtil de desgaste. Nas reuniões de equipa para a Lusotec, onde Amara fora incluída, apesar dos esforços de Gonçalo, ele interrompia constantemente, questionava as suas sugestões com um ar de paternalismo. Amara, querida, tenha certeza que essa abordagem não é demasiado agressiva para o nosso público? Ou pior, ignorava-a por completo, dirigindo-se apenas aos outros membros masculinos da equipa. Esquecia-se, acidentalmente, de a incluir em correntes de e-mails importantes ou de a informar sobre almoços informais, onde as verdadeiras decisões eram, por vezes, tomadas. Amara sentia a pressão aumentar. O stress manifestava-se em dores de cabeça persistentes e noites mal dormidas. Nas suas chamadas semanais com a mãe, uma mulher de força tranquila que vendia os seus bolos caseiros numa pequena loja na Amadora tentava manter um tom otimista, mas a sua voz denunciava. Minha filha, dizia a mãe, com a sua sabedoria ancestral, lembra-te de onde vens. Lembra-te das tempestades que os teus avós enfrentaram. Tu tens essa força dentro de ti. Não deixes que te apaguem a luz. As palavras da mãe eram um bálsamo. Amara sabia que não podia desistir. A vaga de diretor de criação seria anunciada em breve. Era mais do que uma promoção. Era uma validação, uma prova de que ela pertencia ali, no topo. Foi então que a Digitalis Lisbon, numa tentativa de polir a sua imagem de empresa moderna e inclusiva, e talvez por genuína sugestão de um novo consultor de RH particularmente progressista, anunciou um workshop inovador. Perspectivas cruzadas, calçando os sapatos do outro. O objetivo, segundo o e-mail da direção, era fomentar a empatia, a colaboração e a inovação através da troca radical de papéis e responsabilidades entre colaboradores de perfis diversos. A participação era altamente encorajada para todos os que aspiravam a cargos de liderança. Amara e Gonçalo foram, quase inevitavelmente, emparelhados. O workshop Perspectivas Cruzadas começou numa segunda-feira cinzenta, o céu de Lisboa a condizer com o humor apreensivo de Amara. A facilitadora, uma psicóloga organizacional chamada Dra. Eva Melo, era uma mulher enérgica, com um discurso direto que não deixava espaço para cinismos. Explicou a dinâmica. Durante 2 dias, as duplas iriam participar em simulações e depois trocariam responsabilidades numa tarefa real, supervisionada. O objetivo não é humilhar, disse Dra. Eva, o seu olhar varrendo a sala e pousando por um instante em Gonçalo, que ostentava um sorriso de superioridade entediada, mas sim expandir. Expandir a vossa compreensão, a vossa capacidade de ver o mundo e o trabalho através dos olhos de outra pessoa. A primeira simulação foi brutal para Gonçalo. O cenário, ele era Jamal,
um recém-licenciado negro, a apresentar a sua primeira grande ideia a um painel de diretores seniores, representados por outros colegas e pela Dona Eva. Tinha recebido um briefing vago, recursos limitados e um prazo irrealista, condições que Amara reconheceu como demasiado familiares. Gonçalo, como Jamal, tentou manter a sua postura habitual de confiança, mas a cada pergunta condescendente, tenha certeza, Jamal, que analisou bem estes dados. Parece um pouco simplista. A cada interrupção, a cada olhar de desconfiança, a sua fachada começava a rachar. Quando um dos diretores lhe perguntou se ele não achava que a sua abordagem cultural poderia ser um pouco alienante para o consumidor médio, Gonçalo explodiu. Abordagem cultural? Mas que raio quer dizer com isso? Isto é sobre números, sobre estratégia, gaguejou ele, o rosto vermelho. Calma, Jamal, disse Dr. Eva no papel de diretora. Não precisa de se exaltar. Estamos apenas a tentar perceber se tem o perfil adequado. Gonçalo ficou sem palavras. A frustração era palpável. Pela primeira vez na sua vida profissional, sentia-se impotente, julgado não pelo seu trabalho, mas por algo que não conseguia controlar. Depois foi a vez de Amara. O seu papel, Gonçalo Vasconcelos, a defender o seu percurso e as suas conquistas. Ela entrou na personagem com uma subtileza desconcertante. Claro que o meu sucesso é merecido, começou, imitando a entoação ligeiramente arrogante de Gonçalo. Frequentei as melhores escolas, como sabem. O meu pai, sendo quem é, naturalmente que me abriu algumas portas, mas quem não aproveitaria? É networking. E quanto às minhas ideias, bem, elas simplesmente surgem. Talento nato, suponho. Ela sorriu para Sofia, que estava na audiência, e que quase se engasgou a tentar não rir. Amara expôs o privilégio com uma clareza cirúrgica, sem acusar, apenas representando a narrativa que Gonçalo construíra para si mesmo. A sala ficou em silêncio, um silêncio pesado e desconfortável para muitos. O segundo dia foi a troca de tarefas reais. Gonçalo foi destacado para acompanhar a equipa que geria a conta pro bono da Nós no Bairro, uma pequena associação de moradores e apoio social num bairro periférico de Lourdes, um dos muitos onde a Lisboa da Expo e dos turistas ricos parecia uma realidade distante. Amara, por sua vez, assumiu temporariamente a gestão da conta da Vino Select, um cliente de vinhos de luxo, a joia da coroa de Gonçalo. A experiência de Gonçalo no bairro foi um desastre cômico e trágico. Chegou no seu BMW reluzente, que destoava como uma nave espacial entre os prédios modestos e os estendais coloridos. Tentou aplicar as suas teorias de marketing de alto impacto a uma campanha de angariação de fundos para um parque infantil, falando de branding e storytelling a um grupo de voluntárias idosas que só queriam saber como conseguir mais baloiços. Foi tratado com uma mistura de curiosidade e desconfiança educada. Quando uma das senhoras lhe ofereceu um café servido num copo de plástico e um bolo de fubá caseiro, ele olhou para aquilo como se fosse um artefacto alienígena. Sentiu-se perdido, irrelevante e, pela primeira vez, profundamente desconfortável na sua própria pele. Numa pequena discussão sobre a melhor forma de divulgar um evento local, sentiu que as suas opiniões eram ignoradas ou recebidas com um sim, menino doutor, mas aqui fazemos diferente. Aquele menino doutor soou-lhe mais cortante do que qualquer crítica profissional que já recebera. Amara, na Vino Select, Flores mergulhou nos relatórios, identificou rapidamente um problema de comunicação que Gonçalo tinha andado a adiar, uma falha na logística de envio que estava a gerar reclamações de clientes VIP. Com a ajuda de Sofia e da sua equipa, que pareciam aliviados por trabalhar com alguém que os ouvia, delineou uma solução elegante e eficiente. Contactou pessoalmente os clientes afetados com uma mistura de profissionalismo e empatia que os desarmou. No final do dia, não só tinha resolvido o problema, como tinha recebido um e-mail de agradecimento do CEO da Vino Select, elogiando a proatividade e a excelência da nova gestora de conta. Amara reencaminhou o e-mail para o Dr. Nogueira e para o Sr. Antunes, com um simples "para vossa informação". Quando Gonçalo regressou à Digitalis no final do dia, parecia um homem diferente. O fato impecável estava amarrotado, o cabelo desalinhado. Trazia consigo o cheiro ténue a fritos e a vida real do bairro, um contraste gritante com o aroma asséptico do escritório. Estava silencioso, pensativo. Amara cruzou-se com ele no corredor. Ele olhou para ela, um olhar estranho, indecifrável, e pela primeira vez não disse nada. Nem uma piada sarcástica, nem um comentário condescendente. Apenas um silêncio carregado.
O clímax chegou na sexta-feira, com a apresentação final à Lusotec. A sala de reuniões estava tensa. O Dr. Nogueira, o Sr. Antunes e os outros diretores estavam presentes, assim como os representantes da Lusotec, um grupo exigente e experiente. O workshop, Perspectivas Cruzadas, tinha gerado um burburinho interno. Todos sabiam que Amara e Gonçalo tinham sido o par mais observado. Gonçalo começou a apresentação. A sua confiança habitual parecia forçada. Gaguejou algumas vezes, perdeu o fio ao raciocínio. A experiência no bairro, ou talvez o sucesso de Amara com a Vino Select, tinham abalado mais do que ele admitiria. A meio da sua intervenção, ao tentar explicar um slide complexo sobre projeções de mercado, confundiu os números, apresentando dados que contradiziam a estratégia global. O pânico brilhou nos seus olhos. Foi Amara quem interveio, com uma calma surpreendente. "Se me permite, Gonçalo", disse ela, a voz clara e firme. Levantou-se e, com alguns cliques precisos, corrigiu o slide. "Creio que a projeção a que o Gonçalo se referia é esta, que demonstra um potencial de crescimento de 30% no segmento dos Early Adopters se implementarmos a estratégia de conteúdo personalizado que discuti anteriormente." Ela continuou, assumindo naturalmente a liderança da apresentação. Falou com paixão e conhecimento, não apenas sobre números, mas sobre pessoas, sobre as narrativas que conectam marcas a consumidores. Usou exemplos da sua própria vivência para ilustrar a importância da autenticidade, algo que a troca lhe tinha mostrado ser ainda mais crucial. Os representantes da Lusotec escutavam atentamente, impressionados. O Sr. Antunes observava Amara com um leve sorriso nos lábios. Quando Amara terminou, houve um momento de silêncio, seguido de um aplauso espontâneo liderado pelos próprios clientes. Gonçalo estava pálido, encostado à cadeira, parecendo ter encolhido. Após a saída dos clientes, visivelmente satisfeitos, o Dr. Nogueira convocou uma reunião imediata com Amara, Gonçalo e o Sr. Antunes. "Amara", começou o doutor. "Nogueira, a sua performance hoje foi excepcional. Salvou a apresentação." "Gonçalo", continuou ele, o tom mais severo, "o que aconteceu?" Gonçalo murmurou uma desculpa sobre stress e noites mal dormidas. Foi então que Amara decidiu que era o momento. Respirou fundo. "Dr. Nogueira, Sr. Antunes, com todo o respeito, o que aconteceu hoje não foi um incidente isolado. É o culminar de um padrão." E com uma clareza e uma força que vinham de meses de frustração contida, mas também da validação que a troca e o seu próprio sucesso lhe tinham dado, ela expôs o comportamento de Gonçalo. As ideias apropriadas, as interrupções, a condescendência, a sabotagem subtil. Não usou um tom acusatório, mas apresentou os factos, um a um, como se estivesse a apresentar um caso. Mencionou como o workshop Perspectivas Cruzadas tinha, ironicamente, tornado ainda mais evidente o tratamento desigual. Sofia, que tinha sido chamada discretamente pelo Sr. Antunes, confirmou um dos incidentes de apropriação de ideias que ela tinha testemunhado. Gonçalo tentou defender-se, mas as suas palavras soavam ocas, defensivas. O brilho da sua armadura tinha desaparecido. O Sr. Antunes tomou então a palavra. "Eu observei este workshop com muito interesse", disse ele, olhando diretamente para Gonçalo. "E observei a dinâmica entre vós os dois há muito mais tempo." Amara virou-se para ela. "O seu talento é inegável. A sua resiliência, ainda mais." "Gonçalo, tem muito que refletir sobre o que significa verdadeira liderança e mérito." Não houve despedimento imediato para Gonçalo. A Digitalis Lisbon, como muitas empresas, era avessa a escândalos. Mas o golpe na sua reputação foi profundo. A vaga de diretor de criação, soube-se mais tarde, foi temporariamente suspensa para reavaliação de perfis. Gonçalo foi discretamente transferido para um projeto menos visível, com um acompanhamento mais próximo da direção. Amara não recebeu a promoção naquele dia. Mas algo mais importante tinha acontecido. Ganhar o respeito genuíno dos seus colegas e superiores. O Sr. Antunes tornou-se um mentor mais presente, abrindo-lhe portas e partilhando a sua vasta experiência. Sofia celebrou com ela com um jantar de francesinhas e gargalhadas num pequeno restaurante em Alfama, o coração histórico de Lisboa, a pulsar à sua volta. Nas semanas seguintes, Amara sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo. Continuava a haver desafios, claro. O racismo sistémico não desaparecia com uma reunião ou um workshop, mas agora sentia-se mais forte, mais vista. Aquele telefonema da mãe ecoava-lhe na mente. Não deixes que te apaguem a luz. Numa tarde de sábado, sentada no seu pequeno apartamento na Graça,
Com o sol a entrar pela janela e a vista para os telhados cor de laranja da cidade, Amar abriu o seu caderno de notas, aquele com a